E eu cheguei num poço. E eu sentei ali, e atrás daquele poço tinha um homem. E aquele homem virou para mim. E ele não disse nada. Mas ele sorriu. E quando ele sorriu, eu sabia quem ele era. Quando ele sorriu, eu entendi que ele disse: sou eu. Eu sou filha de pai alcoólatra, faleceu cedo, e todo mundo que conta diz que ele era um pai, que ele era o melhor pai do mundo. Diz que ele era extremamente carinhoso e dedicado, assim, né? E se entregou pro vício, né? E depois ele faleceu e a gente foi morar junto com a avó. E ali a vida foi se desenvolvendo, assim, mas eu lembro, assim, da ausência da mãe, né? Porque trabalhava muito, porque chegava cansada, né? Então, desde criança, assim, desde pequena, eu lembro que eu buscava muito Deus, porque daí a mãe dizia que eu tinha muitos pesadelos, né? Não dormia, dificuldade de dormir, medo, né? Muitos pesadelos, incerteza. Eu tinha uma incerteza dentro de mim, né? Eu tinha um medo que a mãe morresse, um medo de ficar sozinha. E eu dizia assim: Deus, se tu existe, tu fala comigo então. E eu me lembro da noite, assim, eu me lembro de eu dizer isso para Deus. E naquela noite, eu não sei se foi uma visão ou se foi um sonho, eu andava lá com os nossos irmãos no passado. E eu cheguei num poço. E eu sentei ali, e atrás daquele poço tinha um homem. E aquele homem virou para mim. E ele não disse nada. Mas ele sorriu. E quando ele sorriu, eu sabia quem ele era. Quando ele sorriu, eu entendi que ele disse: sou eu. Ali foi o primeiro encontro, assim, que eu tive com o Senhor. Ali com 13 para 14 anos, eu acho, eu comecei a fumar. E nesse período ali, dessa adolescênciazinha, assim, eu tinha tanta rejeição, assim, que eu tinha uma necessidade de mentir muito grande, muito grande. Porque eu sempre queria dizer que estava tudo bem. Mas foi nesse período que Deus me oportunizou ali conhecer o Evangelho do Reino. Foi a primeira vez. A primeira vez que eu fui na igreja. Era no tempo do cinema, né? E a mãe tinha sido diagnosticada com câncer. E eu estava na casa de uma amiga. E uma amiga dessa amiga chegou dizendo: vamos, tá na hora. E ela disse: hoje eu não vou poder ir porque eu tô de visita. E daí eu falei: onde tu vai? Onde tu ia, né? Ela: eu ia numa reunião aí que acontece. E daí eu disse: eu vou junto. E quando eu cheguei, né, tudo tão diferente daquilo que eu era acostumada, né? E no final, quando terminou, o irmão disse: quem quiser oração pode fazer uma fila aqui no meio, né? E eu disse: já que eu tô aqui, eu não vou perder, né? Eu vou participar. Cheguei lá, ele bem sério, eu bem baixinha, né? Ele bem altão. Me olhou assim, bem firme. E disse: a irmã precisa de uma oração? E daí eu falei que era a primeira vez que eu tava lá, né? E ele perguntou: quer pedir alguma coisa? E daí eu falei, né? Eu disse: a minha mãe foi diagnosticada com câncer, né? E daí ele começou a orar. Eu não lembro que palavras ele dizia, mas daqui a pouco ele me olhou de novo. Mas assim, não era ele.
E ele disse: a tua mãe está sendo curada nesse momento. Porque Deus mandou anjos lá, ele disse. E ali acho que foi a minha segunda experiência, assim, com Deus, porque algo tomou conta de todo o meu corpo ali. Eu senti, assim, desde a cabeça até os pés, assim, quando ele falou isso. E daí, misteriosamente, né, para a ciência, a médica que tinha dado 6 meses de sobrevida para minha mãe, né, porque o tumor da mãe era do tamanho de uma maçã, a minha mãe recebeu a cura. Logo depois, eu fui realizar o meu sonho de morar em Porto Alegre. E eu conheci um lugar, uma empresa, e eu fui trabalhar nesse lugar. Era de vendas. E logo em seguida o meu gerente me chamou e disse: a tua passagem está comprada para São Paulo. Tu vai morar lá, porque eu preciso de ti lá. Quando eu cheguei lá, eu morava numa casa com 14 pessoas, às vezes 12, às vezes 10, variava, né? Conforme as pessoas não suportavam e iam indo embora, ele mandava mais gente, né? Quase que um trabalho escravo, quase que um tráfico de pessoas, quase isso. A gente trabalhava de domingo a domingo e ali eu fiquei por 6 meses. E daí lá eu conheci uma pessoa, né? Que foi um relacionamento que eu tive depois por 11 anos. Que trabalhava também junto ali, né? E a gente resolveu vir embora, né? Eu não contava nada pra minha família. Nada, nada, nada. Tá tudo bem, eu dizia. Tá tudo bem. E a gente foi morar de favor numa casa de uns amigos, passando tudo que era tipo de trabalho. E daí a gente falou assim pra família dele, né? O que a gente estava vivendo, assim, né? Muita dificuldade. E a família dele, por parte da tia, que era quem tinha criado ele, tinha posses, assim, né? Era uma pessoa bem, né? E daí logo ela já disse: não, vocês, né, vão morar comigo. E foi um período assim que a gente deu uma respiradinha, né? Mas a vida nunca se ajeitava, nunca se ajeitava. Daí a gente saiu da casa da tia dele e foi morar com a mãe dele. E tinha uma vizinha da mãe dele que ia numa igreja. E ela me dizia assim, ela sempre me dizia: tu tem que ir embora daqui, ela dizia. Aqui não é futuro. Bem assim ela dizia. E procura Deus, ela me falava, né? Procura Deus, ela dizia. E nesse período, assim, uma prima minha por parte de pai, que eu não tinha contato nenhum, morava perto ali. E ela disse: eu frequento uma igreja ali na quadra de baixo, vamos um dia? E eu falei: vamos. No final do culto ali, o pastor me chamou. Quando ele me chamou, assim, que ele chegou perto de mim, ele começou a orar e ele dizia assim, ó, que tinham correntes, né, me prendendo ali naquele lugar. E ele dizia que Deus tinha mandado me dizer que era para eu ir embora daquele lugar. E ele dizia: volta, ele falava, volta, volta, vai embora, ele dizia, bem assim. E eu cheguei em casa e arrumei todas as minhas coisas. E sem ninguém entender, né? E a minha sogra na época disse: ué, Jô, tá arrumando teu quarto? E eu disse: não, eu tô indo embora. Vim embora e eu lembro de eu entrar no portão de casa. Eu lembro quando eu tava chegando, assim, que era como se Deus estivesse me abraçando, sabe? E quando isso aconteceu, eu, na igreja, eu disse: vou aproveitar a minha vida. E comecei a fazer festa e bebida e conhecer muita gente e relacionamentos. E numa madrugada eu estava numa festa e eu senti um mal-estar.
Só que eu fingia, né? Eu sempre achava uma maneira de me distrair, de disfarçar, de fingir que eu não estava sentindo medo, né? Só que começaram mais fortes e mais fortes. E eu comecei a sentir trabalhando, comecei a sentir sintomas, né, físicos, coração acelerado, taquicardia, né, boca seca, tontura. E uma noite eu estava em casa e no outro dia eu estava de plantão, eu morava sozinha. Devia ser umas 11 da noite, quando eu voltei para a cama, que eu me sentei, eu senti a presença do espírito de morte, assim. E naqueles segundos, porque é tudo muito rápido, né, eu disse, não, mas não vai dar tempo, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu tava morrendo, eu sabia que eu ia morrer. E daí ali eu me deitei no chão daquele quarto, né, e comecei a confessar, assim, né, coisas que nem eu sabia, né. E implorei assim, né? Implorei pro Senhor assim, eu disse, se tu quiser me dar uma segunda chance, eu quero. E eu ouvi claro quando Deus me disse que era a minha última chance. E quando eu não aguentava mais, né, um dia eu entrei num culto e fui direto no irmão Sérgio. Eu disse, se Deus não fizer alguma coisa agora, eles vão me internar. Eu vou morrer, eu não aguento mais, não dá mais. E o irmão me disse, assim, as palavras que me salvaram. Ele disse, irmã, é colheita e vai passar. E quando eu ouvi aquilo ali, essa loucura, né? Porque eu sorri. Teve uma noite que, por determinação, né, da liderança, o irmão me passou as orações doutrinárias, né? Então eu fazia 3 vezes por dia, eu fiz por 3 ou 4 meses. Eram 3 orações doutrinárias, eu fazia de manhã, de tarde e de noite. Eu não consegui mais morar sozinho, tive que voltar para casa da mãe. CDs ali de cura de memórias, medo, rodavam 24 horas por dia. Eu não andava sozinha na rua. O sonzinho com o CD dormia na minha cabeça, assim. E eu comecei a trabalhar muito, assim, pro Senhor, né? Comecei a me dispor para tudo. Eu quero, vou, não importa o horário, tô lá. Casa geriátrica, eu saía, eu caminhava, eu ia a pé, eu saía correndo do meu trabalho, eu não comia nada para dar tempo de chegar na casa geriátrica. E eu comecei assim a me dispor muito, né? E ali Deus foi me curando. Enquanto eu permiti ali que Deus me usasse, Ele foi me tratando, me curando, né? Hoje eu sei que nada chegou na minha vida além daquilo que Deus permitiu. E em frente, né? Firme, porque importa que Deus tenha a liberdade de realizar assim na minha vida o que Ele quer, né? O propósito. E que eu seja um vaso na mão dele, assim, em nome de Jesus.